Essa atmosfera, para que tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida hoje, você venha receber. Amém? Amém. Não quero sair daqui e perder nenhuma gota. Amém? Vamos estar declarando: Senhor, vem nesse lugar e enche esse lugar. Ela está aqui conosco, Anne Sophie. Tack så mycket för att du har kommit hit. E também quero dizer que hoje, às 2h da tarde, eu acabei de traduzir o livro do pastor Iva Vendreno. Aleluia! Começou no Pará. Está sendo enviado amanhã para o Brasil e vai ser publicado em português. E assim nós poderemos ter a oportunidade de conhecer a nossa história. E é super importante saber que a Anne Sophie Berry está aqui hoje conosco. Que foi um dos fundadores da Igreja da Assembleia de Deus no Brasil. Gunnar Lindgren, que foi o seu neto, filho, foi nosso pastor. E agora temos aqui Anne Sophie Berry. Anne Sophie Berry, do jättevälkomna till oss. Ela está indo para o Brasil agora, dia 16, por causa das comemorações de 100 anos do movimento pentecostal no Brasil. E ela vai representar a família Berry no Brasil. Ela fala português, ela nasceu em Santo André, em São Paulo. E ela... Você quer falar alguma coisa para nós, Anne Sophie? Isso é, eu posso traduzir. Ai, que chique! Jag var precis översatt det började bara idag klockan 2. Så det säger att det kommer på dig. Jag får prata på svenska för att min portugisiska... Jag förstår, men jag pratar inte idag. Jag português, mas vou falar em sueco porque eu já esqueci pouco português. Jag var bara 6 år när jag kom till Sverige. Eu só tinha 16 anos quando cheguei à Suécia. Jag har hört om den här församlingen och jag har inte blivit antiklimatik, men jag är jätteglad att jag får träffa er. Eu já ouvi falar sobre a igreja de vocês e hoje apareceu a oportunidade de vir visitá-los. Alltså nu i november så är det 100 år sedan Gunnar Lindgren och min morfar Daniel Berry kom till Brasilien. Em novembro faz então 100 anos que meu avô, Daniel Berry e Gunnar Lindgren chegaram ao Brasil, em Belém, no Pará. Och i juni nästa år så är det 100 år sedan första församlingen startades. E no ano que vem, em junho, vai completar então 100 anos quando a primeira igreja pentecostal foi fundada no Brasil. Jag har pratat med några vänner och vi såg det här med hur det var när de åkte ner till Brasilien. E eu falei com uns amigos, eles falaram como foi quando os 2 missionários chegaram ao Brasil. De fick en profetia om att de skulle till en plats som hette Pará. Eles receberam uma profecia de que iam para um lugar chamado Pará. Och det var i Nordamerika de var då. E eles estavam nos Estados Unidos da América. Quando receberam essa profecia. De visste inte vad Pará låg, så de gick i bibliotek för att se. Eles não sabiam onde Pará ficava, onde estava situado. E eles foram à biblioteca para procurar no mapa. Och då hittade de det. Eles acharam. Och de beslutade sig för att gå i tro. E eles então decidiram de ir para o Brasil na fé. Och församlingen som de tillhörde då sa: Gud välsigna er, men jag vet inte om jag vågar berätta för er. Det står här. Det står så här: Gud välsigna er, men ni får inget underhåll för att
Inte för att jag kommer att slå sig ihjäl eller äta sina machetes när det kommer ner. Mas a Assembleia, a igreja que eles mandaram, disseram, vocês vão pela graça de Deus, mas infelizmente nós não podemos mantê-los economicamente. Vocês vão ter que se virar, né, de outra forma. Men Gud välsignade dem. Mas Deus os abençoou. När de kom till Para så hade de bara så mycket pengar så att de kunde bo på ett hotell över en natt. Quando eles chegaram no Pará, em Belém, eles só tinham dinheiro suficiente para morar uma noite no hotel. Men Gud hade sett till deras ord där innan dess. Mas Deus tinha falado com eles. Det var så att min morfar hade utbildat sig till formgjutare i Nordamerika. Ainda bem que a traduzir livro para poder traduzir. Eu sei fundidor. Mas, graças a Deus, o meu avô, por parte de mãe, ele tinha uma profissão de fundidor, ele trabalhava com siderúrgica. Och det var precis vad som behövdes, för just då så byggde de hamnen i Belém. E foi exatamente o que eles precisavam, porque eles estavam construindo o cais de Belém. Så han hade till att bygga om. E ele ajudou a construir o cais. Och då fick de pengar på det viset. E dessa forma ele conseguiu ter um salário para poder se manter economicamente. Och Gud vart efter. Och som vi ser så har det blivit en församling i E você vê como Deus tem os abençoado e vê o tamanho da Assembleia de Deus no Brasil. Och det har varit många missionärer där efter det också. E foram muitos missionários suecos que foram para o Brasil depois deles. Och många i Brasilien som har fört oss ord vidare till andra. E muitos pastores brasileiros que continuaram a levar a mensagem de Deus no Brasil. Gud har välsignat Brasilien. Que Deus abençoe o Brasil. Amém. Amém. Jag läste någon gång. Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós temos que ter essa consciência que vida cristã não é um ato de vaidade pessoal. Vida cristã é estar sempre em comunhão diária com Ele, para que através da Sua palavra Ele nos dê graça para a gente ser um canal para a igreja dele. E sabemos que só a palavra pode restaurar. Além de restaurar, a palavra pode nos acrescentar a fé. Porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E estamos nessa tarde apenas para ouvir a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 13, não é o texto oficial, apenas eu vou citar. Apocalipse 1:13 está escrito: bem-aventurados são aqueles que ouvem, os que leem e os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Isso você pode ler depois na sua casa ou aí mesmo, mas o texto que eu vou falar nessa tarde não é sobre Apocalipse, mas apenas um exemplo, que você é bem-aventurado de estar nessa tarde, aqui nesse templo, para ouvir essas palavras. Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que eu falei que o Souza não tem nada de si, mas o Espírito Santo é que vai dar a palavra fundamental para a sua igreja nessa tarde. Amém. Obrigado. Antes de tudo, eu quero agradecer primeiramente a Deus por me dar esse momento de reflexão da sua palavra aqui na igreja em Estocolmo. E quero também agradecer ao pastor Paulo Nova, a sua esposa, a pastora, e me receberam muito bem, e não houve nenhum tipo de, podemos dizer, de discriminação. Por que eu falei discriminação? Porque eles não me conheciam. Eu não tenho know-how de pregador conhecido no Brasil, eu sou um pregador de rua, praças públicas, né? E eles receberam a mim com muita honra. E também quero agradecer a minha querida irmã em Cristo, Cristiane Lopes, né?
A Cristiane é o canal que Deus usou lá em Londres para que eu pudesse estar nesta tarde aqui em Estocolmo. E eu falei com ela, comentando sobre o ministério aqui em Estocolmo, e eu dizia que eu teria o prazer de compartilhar com a igreja de Estocolmo a palavra de Deus. E ela também foi uma bênção e me recebeu muito bem com o seu marido Thomas. Estou ali naquela casa como se fosse um hotel 5 estrelas, né? Não falta nada, boa receptividade, e para mim isso é uma honra. Quero também agradecer a pastora Vera, que também foi usada por Deus para me dar esse respaldo, me comunicando pelo e-mail, preocupada se estaria tudo certo. Fui no aeroporto com a Cristiane me receber. Então, para mim, tudo isso é louvável, porque isso faz parte do cristianismo. Se eu vejo o próximo e não amo, como eu posso amar a Deus que eu não posso ver? E nós temos que nos amar uns aos outros cada dia, porque o amor enobrece, o amor é que nos dá acesso a Deus. Jesus disse: vós amardes uns aos outros como eu vos amei, verdadeiramente saberão que vocês são meus discípulos. Isso que é importante, amar. Mas para aproveitar esses minutos que me foram dados, nem minutos, né? Pastor Paulo, professor, você tem 1 hora para entregar a palavra. Ah, mas tudo isso alguém pode dizer, isso não vai enfadar? A palavra de Deus nunca enfada. Pelo contrário, você vai falar como o profeta Samuel, que era um jovem profeta. Samuel dizia: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então eu convido a amada igreja para que abramos nossas Bíblias lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, lá no Velho Testamento. 2 Crônicas, no capítulo 15, e o versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 15, o verso 1. Enquanto os irmãos manuseiam as suas Bíblias, eu quero dizer para você que você não está aqui por um acaso, por uma mera casualidade. A Bíblia diz que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 fora da sua presença. Então você deve se conscientizar que esse dia Deus quer realmente operar no seu interior de uma maneira extraordinária. Porque Deus sempre opera no interior. Olha o que diz Paulo: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. E Deus quer nos renovar cada dia. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. 2 Crônicas 15, o verso 1 está registrado as seguintes palavras: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele também vos deixará. No versículo 7: mas esforçai-vos, e não desfaleçam as obras das vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Só até aqui. Queridos, Deus nunca faz algo sem primeiro enviar a sua palavra através dos profetas. E esse profeta dizia: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele também vos deixará. Aí você analisa na luz da Bíblia a soberania desse Deus. Primeiro, Deus não obriga ninguém a amá-lo e a servi-lo. Ele não força, como diz a gíria no Brasil,
à barra de ninguém. Não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Se nós não servirmos a Deus voluntariamente e espontaneamente, nós não vamos conhecê-lo. Se houver má vontade, buscar a Deus como se fosse manipulado por uma religião ou por uma doutrina religiosa, Deus não vai nos receber. Porque Deus é Espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o Senhor estará comigo ou com você se estivermos adorando a Ele em espírito e em verdade. Porque muitos dizem, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Olha, crer em Deus todo mundo crê. Se fizermos uma pesquisa via internet e dizer para a população mundial, quem crê em Deus coloque um sim, quem não crê coloque um não. Eu tenho certeza que 99,9% da população mundial vão dizer que crê em Deus. Apenas 1% talvez não vai crer. Nós somos mais de 6 bilhões de habitantes. Eu creio que 1 bilhão vai dizer que não crê, mas os 5 bilhões vão dizer que crê. A maioria crê. Mas sabe o que diz a Bíblia? Jesus foi claro que crer nele não basta. Vamos ler sobre isso? Abra a sua Bíblia no Evangelho de São João. Evangelho de João, se não me falha a memória, no capítulo 2. Todos nós queremos receber algo de Deus e dizemos que cremos em Deus. E o povo judeu é o povo mais que tem acesso a Deus, porque foi lá que começou tudo. Foi lá que nasceram os profetas, foi lá que nasceu Jesus. Foi lá que estabeleceu toda a obra do cristianismo. Então eles também criam em Deus. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 2. E o versículo 23. Está registrado as seguintes palavras. E estando ele em Jerusalém, durante a Páscoa, durante a festa, muitos vendo os milagres que ele fazia, creram no seu nome. Porém, o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém lhe testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não é um líder que depende que alguém creia nele ou aceite as suas ideias. E muitos dizem, mas eu creio. Mas ele diz a Bíblia aqui que Jesus não confiava em nenhum deles, porque a todos conhecia. O Brasil, eu sou brasileiro, mas eu vou falar com toda a franqueza do meu coração. A igreja no Brasil cresce assustadoramente. São milhões e milhões de evangélicos. Mas infelizmente eu falo isso com conhecimento de causa e na luz da Bíblia. É muito movimento carnal e pouca espiritualidade. Porque disse Jesus, porventura, quando o Filho do Homem voltar na terra, achará fé na terra? Isso é para a gente questionar. Se Jesus falou isso, porque ele sabe o que acontece na vida dos homens. Quando eu voltar na terra, encontrarei fé na terra? E dizia mais, por se multiplicar a iniquidade, o amor e a fé de muitos se esfriariam. E estamos vivendo esse clímax no mundo religioso, no mundo evangélico, mundialmente falando. Por isso que eu falei que cristianismo não é um ato de vaidade pessoal. Cristianismo é um pacto que você faz com Cristo, tão estreito, isto é tão fino esse relacionamento, isto é tão, podemos dizer, melindroso, que você não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que focar sempre em Jesus, porque se você olhar para a direita e a esquerda, você pode cair em contradições. Olha o que diz a Bíblia, aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. E quantas pessoas têm caído em contradições? Porque perderam o foco de Jesus Cristo. Sabe o que diz a Bíblia? Este povo honra-me com os lábios,
mas os seus corações estão longe de mim. Perderam o foco. Longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. É o que estamos vivendo na atualidade hoje. No Brasil há muitos movimentos pentecostais ou movimentos de avivamentos, mas não tem a espiritualidade e o conhecimento da palavra. Jesus diz uma vez para os fariseus e os judeus da época: vós errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. E lá no livro de Amós, aliás de Oséias, no capítulo 4, verso 6 em diante, o profeta disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Amém? Amém? O meu povo, não é o povo do mundo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitos vão, às vezes, no embalo do movimento de agitação, e cai, levanta, o outro faz aquele movimento de águia, corre no meio da igreja, o outro cai no chão, e aquele movimento achando que é o barulho do Espírito. Deus, quando fala, Ele fala suavemente e profundamente no coração do homem. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele, cearei com ele e ele comigo. É como se fosse um jantar de um casal à luz de vela. Aquele clima romântico e uma música de fundo. Pensou um casal fazer um jantar numa escola de samba? Não vai ter diálogo, não vai ter compromisso. Eles vão entrar lá no samba e vão perder o contato um com o outro. E vão entrar na carne. Por isso que Jesus diz: aquele que abrir a porta, eu entrarei nele, cearei com ele e ele comigo. Mas se ouvires a minha voz. Falando em ouvir a minha voz, Pilatos, quando foi condenar Jesus naquela corte, Pilatos disse a Jesus: tu és rei? E Jesus respondeu-lhe: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ouvir a verdade e captar a verdade, como diz o pastor Paulo, nós temos que ser receptivos para a palavra de Deus. É só aqueles que conhecem a Jesus. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Porque a verdade não agrada a todos. A verdade incomoda. Ela mexe com o nosso ego. Em vez de massagear o nosso ego, ela nos quebra por dentro. Por isso que dizia Paulo: a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, que penetra na divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos dos homens. Porque o Senhor conhece os nossos pensamentos. E o povo fica revoltado quando ouve a profecia real que vem do Espírito. E vamos ver como é verdade isso. O povo fica revoltado quando a profecia vem do Espírito. Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro do profeta Isaías, o povo de Deus, o povo judeu, que devia receber a palavra dos profetas, eles ficavam indignados quando a mensagem vinha da parte de Deus. Isaías capítulo 30 e o versículo 9. Isaías capítulo 30 e o versículo 9. Está registrada as seguintes palavras: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, e que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Diga-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que deixe de estar perante nós o Santo de Israel.
Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto como rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como uma parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente e num momento. Amados, isso que você acabou de ler está na sua Bíblia, como está na minha Bíblia, e está no mundo inteiro essas palavras. Não fale para nós o que é reto. Não diga para nós a verdade sobre esse Deus. Deixe de estar falando sobre esse Deus. Não queremos a sua presença no nosso meio. E não é verdade? Diz que a Bíblia fala claramente que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E até hoje muitos não recebem a profecia da palavra de Deus. A Bíblia diz: aonde não há profecia, o povo se corrompe. E estão se corrompendo realmente, porque não há profecia genuína que vem da parte de Deus. A Bíblia diz: examinai os espíritos para verem se procedem de Deus. Mas o povo evangélico, o povo religioso, tudo que fala aceita. Infelizmente, não filtra o que está sendo pregado. Não examina na luz da Bíblia o que está sendo pregado. Nós temos que ser que nem os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, diz a Bíblia, acho que é em Atos, capítulo 10, verso 17, se não me falha a memória. Vamos ler, eu não me recordo, mas vamos ver se é Atos 10 e 17. Olha o que os crentes de Bereia, como eles agiam. Era o oposto do povo de Israel. Atos, é o contrário, peraí, acho que não é 10, 17. É 17 e verso 10. É o contrário. Porque a nossa mente, às vezes, também não... Nós somos limitados. Mas, Atos 17, o verso 10, olha que palavra maravilhosa. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. E esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, para ver se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também muitas mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Que maravilha! Eles foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, mas examinando nas Escrituras para ver se de fato aquilo que os apóstolos pregavam era dessa autoridade bíblica, se era assim que Deus tinha falado, como diziam os profetas do passado. Assim diz o Senhor. É assim que você deve crer, como o Senhor quer, não como eu queiro. A Bíblia diz assim: é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E a vontade de Deus é essa: que o seu povo seja um povo sábio, equilibrado, que não vai em qualquer tipo de movimento de igreja ou de religião. Ele tem que estar focado na palavra. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E há muita gente que fica enfadada quando ouve essa palavra e tem até preconceito de ter a Bíblia como regra de fé. Acha que a Bíblia é um livro muito arcaico. Vamos criar um evangelho soft, um evangelho mais moderno, porque esse evangelho dos apóstolos, de Jesus, já está ultrapassado. Vamos criar um evangelho que agrade a plateia. Hoje no Brasil tem esse movimento assim: a terapia do amor. Venha, meu irmão, descolar a tua alma gêmea. E a igreja fica superlotada para que os jovens achem a sua namorada na igreja. Ah, isso fere no coração de Deus. Porque Jesus disse: a casa do meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos. Mas a casa de Deus na Europa, principalmente, virou casa de espetáculo. Show gospel. Bíblia está enfadando a maioria das pessoas, porque elas estão mortas. E estão mortas mesmo. Sabe o que diz a Bíblia, Paulo? Paulo dizia para os coríntios: desperta tu que dormes,
Desperta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E essa palavra nos desperta para a verdadeira comunhão com Deus vivo. Mas sem essa palavra nós somos mortos. Eu posso ter uma Ferrari ou uma BMW 0 km, um Volvo, né, que é fabricado aqui na Suécia. Mas sem combustível, aquele carro ou aquela máquina está morta. Falta o combustível. A máquina é perfeita, mas se não tiver combustível, ela não dá partida e não sai do lugar. Deus te criou perfeito, o seu corpo, o seu organismo. Até a ciência disse que a máquina mais perfeita do mundo é o corpo humano. E é verdade. O cérebro, os seus 2 olhos, você vê várias cores, você pode avistar o horizonte, você com uma boca, você prova milhares de paladares, você sente o olfato, o cheiro, se é mau cheiro ou se é bom cheiro. Seu corpo é uma coisa fantástica. Mas se não tiver Jesus Cristo na nossa vida e o Espírito Santo, nós estamos mortos. Sabe o que diz a Bíblia? Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tem igreja, tem religião, tem conhecimento teológico, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Pregador, será que Deus ele pode atuar na vida de um homem através do Espírito? Acabamos de ler agora lá em 2 Crônicas. E veio então o Espírito de Deus sobre quem? O profeta Azarias. E disse: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Então Deus sempre usou os profetas pelo Espírito. Olha o que Jesus disse: aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento. Ouve-se a voz do vento, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é nada programado, esquematizado pelo homem. Eu conheço líderes de grandes igrejas mundiais que eles estabelecem uma regra na igreja. Queremos que vocês pregam da nossa maneira. Queremos que vocês pregam a teologia da prosperidade. Preguem sobre os bens de consumo. Preguem que o crente que não tiver uma boa vida estabilizada não alcançou a bênção de Deus. E as pessoas aceitam essa teoria da prosperidade. Mas sabe o que Jesus diz? Não acumuleis para vós tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Acumuleis para vós tesouros nos céus, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Amém? Teu coração está onde? Em só ter prosperidade? Agora é óbvio que o povo de Deus prospera e não é pecado você ter sua vida estabilizada. Porque diz a Bíblia que as mulheres nobres serviam a Jesus com os seus bens. Amém? Amém. Mas que você aplique aquilo que você tem na obra do Senhor. Porque ser cristão é isso, é servir. Olha o que Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E diz mais, que ele sendo rico, se fez de pobre para enriquecer os homens. Mas não é riqueza econômica, é riqueza de nobreza de alma. Paulo tinha tanta essa força espiritual dentro dele, essa nobreza de alma, que uma vez o apóstolo Paulo diz assim: eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, na minha carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isto é cristianismo. Fora disso é balela, é apenas movimentos falsos, sem nenhuma estabilidade que dura para a eternidade. É movimentos que acabam. É verdade. Falando em permanecer para a eternidade, ou que dure para a eternidade, eu falei agora há poucos instantes que todo mundo crê em Deus. A maioria dos brasileiros, dos americanos e assim por diante, o sueco e as nações, todo mundo crê em Deus. Só que cada um quer buscar Deus à sua maneira. Até um ditado popular: vários caminhos levam a Deus, e cada um quer seguir a Deus de acordo com aquilo que lhe convém. O mal dessa geração de evangélicos, mundialmente falando, é que eles querem que o evangelho se adaptem a eles, mas eles não querem se adaptarem ao evangelho de Jesus.
E não querem mesmo. Vamos ver sobre isso? Abra sua Bíblia lá no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1 e 6. Você vai ouvir e ler agora algo que é impressionante. Eu me impressionei quando eu li pela primeira vez esse texto. É impressionante. Gálatas 1 e 6. Está registrado aqui as seguintes palavras. Diz aqui o texto. Você vai entender como nós, seres humanos, principalmente os religiosos, chamados cristãos, entre aspas, são levados por qualquer movimento. Gálatas 1 e 6 está escrito: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas alguns de vós que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Sabemos que a palavra anátema no hebraico, amaldiçoado. Por que amaldiçoado? Porque eles queriam outro evangelho, não o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo. Queriam um evangelho que facilitasse as suas vidas. Está na Bíblia. E sabe o que me impressiona? Que isso foi escrito há 2000 anos atrás aproximadamente. Se há 2000 anos atrás, os Gálatas, que tinham a primazia de ter Paulo, Pedro, Tiago e André e outros apóstolos, que lhes ministravam a palavra, não estavam se sentindo bem com aquele evangelho? Imagina a geração do século 21. Será que a geração do século 21 está recebendo bem esse evangelho de Cristo, o evangelho da Bíblia, genuíno da Bíblia? Será que nós somos mais espirituais do que os Gálatas, que era uma igreja primitiva? Os Gálatas não tinham energia elétrica, não tinham aparelho de som, os Gálatas não tinham naves espaciais. Eu saí da Suíça, de Genebra, em 2 horas eu estava aqui em Estocolmo. Eles não tinham isso. Era a idade da pedra, podemos dizer. E mesmo assim, eles eram pretensiosos e não queriam o evangelho de Jesus. Será que a geração que tem a tecnologia na mão, que tem essa globalização, querem realmente o evangelho genuíno de Jesus? Eu falo com grande convicção, não querem esse evangelho da cruz. Querem o evangelho, lá no Brasil tem até um movimento dos jovens que diz assim: balada gospel, venha para a balada gospel, e rola todo tipo de som, e a multidão vai ao êxtase, mas a Bíblia e Jesus não estão sendo glorificados. Deixa de estar perante nós o Santo de Israel. Fale para nós palavras agradáveis, lisonjas. Você deu em Isaías 30, verso 9 em diante. É verdade, amados? Eu tenho que me conscientizar que um dia eu vou morrer. A morte é inevitável. E ai de mim se eu descer à sepultura, ou a não ser que ele arrebate a igreja, e não estiver preparado para esse dia. Porque diz a Bíblia: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Porque todo homem vai ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém. Toda língua confessará. Só que eu quero confessá-lo agora, dia a dia. Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos. Amém? Amém. E um fato que me chama a atenção sobre confessar diante do Pai e dos anjos foi Estevão. Estevão, um apóstolo, primeiro mártir do cristianismo. Ele transmitia a palavra de Deus para o povo judeu, e diz que o povo judeu tampava os ouvidos
rangiam os dentes de ódio e o apedrejaram a sangue frio, mas disse que o seu rosto era como um rosto de um anjo. E ele dizia para o pai: Pai, não lhes ampute esse pecado. Isso aqui é amor. Isso aqui está preparado para morrer. Você já leu essa passagem? E ele ali desfalecendo, ele dizia: Eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé. Naquela hora Jesus se levantou do seu trono para receber a primeira alma do mártir do cristianismo, que foi Estevão. O que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai dos anjos. E Estevão foi levado para a glória, com um grande poder de Deus na vida dele. Ele viu o céu aberto, mas se o homem não estiver preparado, ele vai ver o inferno aberto lá embaixo. Infelizmente. Quer ver um exemplo, não é verdade? Marilyn Monroe, uma das mulheres mais sexy dos anos 60, que todo mundo conhece aqui, a não ser alguns jovens, adolescentes. Mas Marilyn Monroe, ela era tão fascinante que até os ex-presidentes John Kennedy e Bob Kennedy, os dois irmãos, tiveram casos com Marilyn Monroe, segundo os jornais. Sabia disso, né? E ela era fascinante. E o grande pregador Billy Graham foi até o apartamento de Marilyn Monroe e lhe apresentou o plano da salvação. Mas Marilyn Monroe simplesmente disse para Billy Graham: Billy, eu não preciso do teu Jesus. E fechou a porta na cara dele. E ele baixou a cabeça e foi embora. Passando uns meses, o mundo todo foi impactado com a notícia que Marilyn Monroe estava morta no seu apartamento, nua, com uma overdose de barbitúricos. Eu não preciso do teu Jesus. E eu pergunto: Jesus precisa de Marilyn Monroe? Ou de mim, de você? Eu estava no Rio de Janeiro e eu vi uma frase escrita num carro: Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus, você não é nada. E ninguém mais fala em Marilyn Monroe. Mas o Jesus que ela não queria ouvir, ou que não precisava dele, ele é a expressão máxima da comunicação. Em todos os meios de comunicação, o nome de Jesus é pronunciado. Sabe o que diz a Bíblia? Que Jesus Cristo é o desejado de todas as nações. Mesmo que não creia, mas ele é o desejado de todas as nações. Presidente Barack Obama, dizem que ele é muçulmano, mas eu não acredito. O presidente Barack Obama pegou os Estados Unidos numa recessão econômica violenta. Você lembra disso? A recessão mundial. E aquele homem, ao subir no parlatório americano, a primeira atitude de Barack Obama foi pegar uma Bíblia de 1860, Bíblia de Abraham Lincoln. Ele colocou as mãos sobre a Bíblia, e toda a imprensa mundial focando aquele homem. Ele colocou as mãos sobre a Bíblia, olhou para o céu e disse: que Deus me ajude a governar os Estados Unidos da América. E ali foi o nome do Senhor glorificado por um maior presidente da atualidade. Porque eles reconhecem que a palavra de Deus e Deus é que pode mudar os rumos de uma nação. Porque diz a Bíblia: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? E a gente ainda desprezando a palavra. Sabe o que a maioria dos brasileiros dizem? Como o povo mundial? Bíblia, isso é obra de homem. O papel aceita tudo, isso é o homem que escreveu. E ironizam a Bíblia. Só que na segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 20, o apóstolo Pedro diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura Sagrada é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que até hoje é o maior best-seller de todos os best-sellers, é a Bíblia, porque ela não foi escrita por homem ou por vontade de homem, mas movida pelo Espírito Santo, e os homens santos de Deus aí escreveram.
E vou dar mais uma pincelada aqui sobre o poder desse livro. Dizem que a Bíblia é papel. O meu passaporte, como o seu passaporte, é papel. Mas sem esse documento, sem esse passaporte, você não sai do teu país. Nem o Pelé, que é a maior celebridade do esporte mundial, ou do Brasil, entra aqui em Estocolmo se não tiver um passaporte na mão. Não é papel? Mas não dá direito de você ingressar em qualquer país do mundo? A Bíblia é um passaporte espiritual que te transporta das trevas, do poder do diabo, para a luz e para o poder de Deus. Basta você crer. Por isso que diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai ficar preso nos seus dogmas religiosos, não vai ficar preso nas drogas, na promiscuidade da carne, porque a Bíblia diz que a carne para nada se aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Amém? Falando sobre a carne, que a carne para nada se aproveita, há uma onda no mundo de as pessoas cultuarem o corpo, né? Cultuar o corpo. Sabe o que Paulo falou sobre o corpo? Para a igreja: eu vos rogo, pelas compaixões de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo como Deus quer um culto racional? Não um culto de histeria coletiva. O pregador chega e diz: olha, irmãos, receba o poder. E a multidão, puf, diz que é o poder. Isto é diabólico. Porque diz a Bíblia que nenhum poder foi dado ao homem a não ser vindo do alto. Amém. Diretamente do Pai das luzes, para aquele que é fiel. Sabe o que diz a Bíblia? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida não é para todo mundo, é para os fiéis que permanecem até a morte. Porque diz a Bíblia: aquele que perseverar até o fim será salvo. Só que hoje tem uma teoria assim no Brasil, algumas igrejas: uma vez salvo, salvo para sempre. Não se você lutar, se preocupar em ter uma vida santificada. É salvo, fica tranquilo, Deus já garantiu o teu futuro. Isso é diabólico. Salvo é aquele que desenvolve a salvação cada dia. Sabe o que diz a Bíblia? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo diário. Amém? Por que eu falei diário? Porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele está conosco todos os dias, aquele que tem comunhão com Ele vai estar com Ele todos os dias também. Tem até uma teoria aí na igreja, não quero ofender: o sábado para eles é essencial. Sábado. E Jesus era perseguido pelos judeus porque ele não guardava o sábado. Ele curava no sábado. E alguém disse: mas você cura no sábado? Você não sabe que não pode fazer isso no sábado? E Jesus disse-lhes: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O sábado não resolve o meu problema espiritual. Sabe o que Jesus falou? Eis aqui quem é maior do que o sábado. Jesus é maior do que a lei, do que o sábado, de qualquer movimento religioso. Basta você viver na dependência dele. E ele ama você, ele quer que você dependa dele, mas ele não vai forçar a barra para você depender dele. Sabe o que eu digo isso? Para concluir? Todo mundo quer ser salvo. Quem que não quer ter a vida eterna? Todo mundo quer. E havia um jovem rico, e se dirigiu a Jesus e disse-lhe: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe: você guarda os mandamentos? E ele prontamente respondeu: Senhor, eu os guardo desde a minha meninice, desde a minha infância, eu guardo os mandamentos. E guardava mesmo.
Cristo não recriminou e nem intimidou. Ele guardava, era religioso, não perdia cultos, guardava os mandamentos. Um homem que tinha todas as qualidades de um salvo. Mas diz que Jesus olhou para ele e o amou. E disse a ele: falta-te apenas uma coisa. Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, siga-me e tu terás um tesouro nos céus. Sabe o que a Bíblia responde? A Bíblia registra que aquele jovem, após ouvir aquela declaração de Jesus, ele ficou triste, caiu o seu semblante, e ele virou as costas para Jesus e foi embora. Cristo mandou chamá-lo de volta? É isso que eu admirei em Jesus. Era rico, tinha muitas posses, mas não queria pagar o preço de servir a Jesus. Sabe o que uma vez Jesus falou? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de deixar um e se apegar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é as riquezas. Amém? Palavra do Senhor. Falta apenas uns 5, 6 minutos para a conclusão da mensagem. Todo mundo crê em Deus, mas não querem pagar o preço de servir. Vou dar um exemplo prático. Se eu estiver num deserto, morrendo de sede, estou agonizando ali no deserto do Saara, estou ali nas últimas, uma semana sem beber água e sem me alimentar. Isso é apenas uma parábola que eu estou querendo passar para você. E essa parábola que eu estou passando para você, eu não aprendi de ninguém. Eu não li em livros, não ouvi ninguém falar, eu senti do Espírito de falar. Você está ali morrendo, agonizando. E nisso passa ali um helicóptero da Cruz Vermelha. E esse helicóptero para no ar e diz lá o piloto: ei, eu tenho aqui no meu barril, aliás, no meu helicóptero, desculpa, um barril d'água gelada. Você crê que se eu descer essa água até a você e você bebê-la, você crê que essa água pode saciar a tua sede? E aquela pessoa diz: eu creio, eu creio. E ele desce ali o barril d'água. Mas se ele ficar só olhando para a água e não beber, ele vai morrer de sede. Crer na água não resolve. Sabe o que Jesus diz? Eu sou a fonte das águas vivas. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quem beber dessa água, rios de águas vivas fluirão do seu ventre e saltam para a vida eterna. Amém? Quem tem sede, vem a mim e beba. Não crer, é beber. É um mal da juventude, da sociedade religiosa, é que não estão bebendo dessa fonte. E o profeta Isaías falou indignado. Deus disse através da boca dele: o meu povo fez uma maldade terrível. Deixaram a mim o manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não contêm as suas águas. E é isso acontecendo hoje. Deixaram o alto mar e estão pescando no aquário dos outros. Briga de pastores, divisão da igreja e tantas almas aí para a gente lançar a rede e elas vêm para os pés do Senhor. É verdade ou não é? Se Deus te chamou aqui na igreja Getsemane, permaneça aqui. A igreja não vai fazer diferença, mas a palavra que você ouvir aqui vai fazer a grande diferença. E ame outras igrejas, ame os adventistas, ame lá o Testemunho de Jeová, ame o macumbeiro, o feiticeiro. E a maior prova de amor é quando você tem o seu caráter cristão e mantém a sua fé. Eles vão olhar para você e dizer: esse ali é um cristão, eu quero saber o Deus que ele serve, porque ele é diferente. Sabe o que diz a Bíblia? Vós sois a carta aberta de Cristo, lida por todos os homens, não escrita com tinta, nem tábua de pedras, mas escrita com o Espírito Santo na tábua dos vossos corações. Amém, amados? Não queira ser aquilo que você não pode ser. Sabe o que Paulo diz? Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada,
engana-se a si mesmo. Eu tenho que ser o que eu sou. Deus quer pessoas autênticas, transparentes, que não tem duas personalidades. Está com um pé na igreja e outro pé no mundo. Não, você tem que ser o que você é. Eu não quero ofender aqui o homossexualismo, que Deus ama os homossexuais. Mas o homossexual, que Deus os ama, eles não têm vergonha de assumirem que são gays. É verdade ou não é? Assumem. Até eu passei aqui em Estocolmo, essa semana aqui no centro, e 2 jovens com mão dadas andando na rua. Tranquilos. 2 homens com as mãos dadas. E tem muito crente que tem vergonha de andar com a Bíblia embaixo do braço e provar que ele ama Jesus. É verdade ou não é, amados? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que aprendamos com Ele. Sabe o que Jesus diz? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nos levantemos para a gente fazer uma breve oração, e o pastor Paulo vai dar continuidade.